Oi, queridos. Nosso perfume de hoje é um clássico moderno de 1993, criado por Jacques Cavallier, atual perfumista de produtos da Louis Vuitton. Classique. Sim, é Classique de Jean Paul Gaultier. Ele surgiu numa época em que o termo genderless não existia ainda, mas se chamava de tribal a tudo que queria equalizar homens e mulheres. E ele trouxe uma extrema feminilidade. Os Estados Unidos surgia como uma potência de fragrâncias em que as principais direções olfativas vinham por conta dos cítricos, dos florais leves, dos florais aquosos, muito floral verde. Foi época de CK1, de Pleasures, de Escape, mas enquanto isso, a Europa ainda lançava perfumes muito opulentos, e foi nessa época que surgiu o Classique. Classique surgiu como um floral opulento, à base de flor de laranjeira, ylang, tuberosa. Um perfume considerado de flores amarelas por causa do ylang, mas ele é um floral branco ultra intenso. É um floral oriental. E o que ele tinha de diferente é que logo de saída a flor de laranjeira se misturava com gengibre de uma forma que tornava esse perfume, além de fresco, muito atraente. Muitas flores, especiarias, mas o lado oriental é muito intenso aqui. A baunilha deixa esse perfume, além de adocicado, talcado. Esse lado talcado é talvez uma mistura que represente um pouco do pó de arroz de rosto, que é uma lembrança de infância de Jean Paul Gaultier. Lembrem-se que naquela época se trazia muito isso das lembranças de infância, e acho que isso viralizou na perfumaria, porque Thierry Mugler fez isso com Angel, Jean Paul Gaultier fez isso com Le Male e também com Classique. Classique é histórico. Eu me lembro que no início dos anos 2000, essa fragrância tinha cerca de 8, 9 anos. Foi aberto um briefing e todo mundo dizia sobre o projeto: não queremos um Classique. Classique era perfume usado em baladas, era aquele perfume que quando você saía na noite, eu tô contando do Brasil, tá? Quando você saía na noite, aqui no início dos anos 2000, então propriamente no final dos anos 90, era um perfume que você sentia, e era muito interessante porque os perfumes que estavam sendo lançados, principalmente vindos dos Estados Unidos, tinham leveza e encontravam um pouco de público aqui no Brasil. Bom, CK1 foi uma fragrância global, mas Classique fazia muito sucesso, mas era opulento. E esse lado opulento dele fazia com que ele sobressaísse na multidão. Então, para você usar na noite, ele era perfeito, mas havia muito receio naquela época para o público brasileiro com as flores brancas. No caso, ylang e tuberosa, nem pensar. Tanto é que vocês viram que somente depois da década de 2010 é que isso acaba surgindo no Brasil e faz o maior sucesso, né? Naquela época, os próprios fabricantes de perfumes nacionais tinham receio de que o público dissesse não a certas fragrâncias, a certos florais, a certas notas que só começaram a surgir intensamente, como o Chypre, agora, nessa última década. Veja como aconteceu a perfumaria, a evolução da perfumaria, e por que Classique se destacava para poucos em momentos diferenciados, enquanto que a perfumaria nacional ficava, eu diria, em outros canais. Foram épocas de florais frutais, quando surgiu intensamente a linha Humor,
A linha Ecos também foi um pouco nessa direção, embora trazendo o diferencial da biodiversidade brasileira, e também a linha Todo Dia, que surgiu fortemente no Brasil, trazendo essas notas que eram mais agradáveis, aparentemente, aos trópicos. No Boticário também, Florata ficou entre os florais frutais mais românticos. Enfim, essa intensidade toda que havia nos anos 90 em fragrâncias, inclusive no Brasil, acabaram desaparecendo. E quem queria essas intensidades procurava em perfumes internacionais e encontrava em Classique. A fragrância era carregada de conteúdo de moda, porque dorso dela lembrava a Madonna na sua turnê de figurino de Jean Paul Gaultier, Blonde Ambition, nos anos 90, com os icônicos cones. Para mim, eu acho que essa fragrância bebeu um pouco da fonte de Shocking da Elsa Schiaparelli, que criou uma fragrância também com o dorso da Mary West, que era namoradinha da América nos anos 30 e que tinha enviado para Elsa Schiaparelli em tamanho natural para que fosse feita uma coleção de roupas num determinado filme, que nunca aconteceu. Mas a ideia acabou se transformando num frasco de perfume e décadas depois criou o seu Classique. Mérito total para ele, que se inspirou. Por isso inspiração é legal, gente, porque você se inspira e faz diferente. Ele não pôs aquelas rendinhas, rococós, nada disso. Ficou clean, e as lingeries depois disso nunca mais foram as mesmas, porque Madonna era um ícone para a época, uma espécie de Lady Gaga atual. Os cones da lingerie passavam uma mensagem quase fálica, que era a imagem dos cones, de que as mulheres também comandavam. Então, imagine quanta mensagem, não só a turnê da Madonna, sua música, suas roupas feitas por Jean Paul Gaultier e a fragrância Classique passaram para toda uma geração. E ela continua muito moderna, moderníssima. Recentemente, uma fragrância que me lembrou um pouco Classique, claro, guardadas as diferenças, me lembrou pela intensidade, opulência e até um pouco pelo conceito, foi Bem Me Quero, da Perfumaria Febo. Bem Me Quero, uma fragrância de florais brancos opulentos e, claro, amarelos também, porque tem ylang. Então, essa mensagem que Classique carregava, e eu vejo aqui também em Bem Me Quero, que é um manifesto do amor próprio. Essa mensagem de que as mulheres também podem comandar, as mulheres também podem ter a sua própria vida levada como um manifesto de carinho pessoal. Que delícia de fragrância. Hoje em dia, principalmente nesta última década, os perfumes começaram a ficar muito intensos. Então, você acha que Classique é até um perfume irregular, de tanta intensidade que surgiram. Eu acabei de falar do Bem Me Quero e tinha aplicado sobre as mãos o Bem Me Quero, e o Bem Me Quero estava mais intenso. Se a gente tiver de resumir essa fragrância, não podem faltar 3 ingredientes. Eu diria 4, tá? Flor de laranjeira com gengibre, o ylang e a baunilha. Aqui tem um dulçor, então a baunilha é muito importante em Classique também para fazer essa fragrância ficar um floral oriental. Embora ele tenha alguns cítricos de saída, tem bergamota, tem tangerina, ele tem também um pouco de especiaria, o anis estrelado. Mas logo de saída você já sente a flor de laranjeira e sente também
um totozinho de rosa. A rosa, ela é menos opulenta, embora ela seja opulenta e faz parte das flores opulentas, ela é menos opulenta do que os florais brancos, do que o ylang, do que a tuberosa. Tem íris, tem orquídea, tem várias flores aqui, mas o que sustenta mesmo essa fragrância é o ylang, a tuberosa e a flor de laranjeira. O gengibre aqui, ele dá o diferencial, porque assim como uma especiaria gelada, o gengibre tem que ser usado com muito cuidado, porque senão ele passa do ponto e deixa a fragrância um pouco estranha. Mas aqui ele está super bem integrado com a flor de laranjeira. Uma delícia, e depois você entra naquele fundo de conforto. O fundo é simplesmente delicioso. Ele é de madeiras nobres, então você encontra aqui sândalo. As madeiras cachemira estavam no seu começo lá do uso do Easy Super. Trésor foi uma das primeiras, assim como Fahrenheit, então estava lá no seu começo. Uma delícia de sândalo com baunilha, âmbar, musk, sabe aquele conforto? Um conforto adocicado, nada melado, como ficaram as fragrâncias anos depois. Classique para mim é hoje uma fragrância para qualquer momento. Para momentos casuais, alegres, acho que Classique combina mais com elegância, com sofisticação, embora ela tenha nascido como um manifesto da Blonde Ambition, da Madonna, das roupas de Jean Paul Gaultier, das mulheres no comando, ela também é uma fragrância elegante, sofisticada. E aqui eu quero que vocês me contem. Conhecem Classique? Já usaram? Já tiveram? Eu sim, já tive e tá na hora de ter um outro, porque esta fragrância me deixou de muitíssimo bom humor. Primeiro porque eu adoro o frasco, adoro a Madonna, gostava demais do Jean Paul Gaultier, icônico naquela época, até hoje, né, gente? Se vocês tiverem coleção e querem colecionar fragrâncias que fizeram sentido para uma época, Classique é essa fragrância. Não deixem de ter. E venham aqui comentar comigo o que acharam. Quero saber tudo o que pensam sobre Classique. Um beijo, queridos, e até nosso próximo encontro.